Eu vou tomar café primeiro. Eu adoro essas musiquinhas. Olha, pega aí seu cafezinho. Se você tiver pão de queijo, pega o pão de queijo também, porque hoje é dia de pão de queijo. E eu já estou bem com raiva, porque eu não tenho pão de queijo na mesa. Vamos ver, chegou gente aqui. Yara, bom dia! Bom dia, Denise! Muito bem. Professora Wanda, bom dia! Vamos lá? Vamos lá, então. Eu vou apresentar primeiro para vocês. Ever, você vai precisar entrar de novo no sistema, porque está dando algum problema na sua imagem. Sai e entra de novo, querida, por favor. Ela está dando uma tremida aí. Eu estou vendo eles, viu, gente? Calma. Não estou falando com a Além. Vamos esperar só o Ever entrar de novo para ver se a conexão dele está boa? E a gente já começa a entrevista, tá bom? O Eduardo tá cheio de entrevistas hoje, não pode segurar ele muito tempo aqui. Muito bem, muito bem. Ana Paula, bom dia para você também. Né? Vamos aproveitar. Vocês que estão assistindo Bom Dia Café. Lá, entrou. Isso, agora vai ficar bom. Aí eu dou o recado depois, então. Vamos passar para as entrevistas. O café do Bom Dia Café de hoje é com o Eduardo Durães, mineiro lá de BH, professor, jornalista, que pendurou um banner no pescoço e foi pedir emprego digno no semáforo. Aí eu fiquei pensando, né? Uma hora isso vai acontecer com todos nós, né? Pelo jeito, pelo andar da carruagem. Bom, mas o Eduardo é bem mais do que uma pessoa procurando um emprego digno. E aconteceu muita coisa depois que ele fez isso, e é sobre isso que nós vamos conversar com ele. Então, já vou colocar ele aqui na nossa live. Eduardo, bom dia. Bom dia, Estela. É um prazer, uma satisfação falar para os seus ouvintes e telespectadores, né? Isso, é tudo junto e misturado agora. Obrigado aí pelo convite e vamos conversar aí. Vamos. Eu aproveitei, Eduardo, para convidar também um conterrâneo seu, que também é jornalista, que é o Ever Costa Lima, que é jornalista aqui em São Carlos. Ele vai ficar bravo comigo, mas ele é um mineiro que está quase virando são carlense, entendeu? Ele fica meio bravo com isso, ele não gosta, não. Ele gosta de ser mineiro mesmo. Bom dia, Ever. Bom dia, tudo bem? Prazer, Eduardo. Bom Prazer, dia, Ever. Bom dia. O Ever costuma aparecer já aqui no Bom Dia Café, viu, Eduardo? Porque ele traz faz uma coluna, não chama mais coluna, né? Porque live não tem coluna, mas enfim, ele apresenta uma vez por semana, ele traz algumas dicas de cultura que para a gente é bem legal. Eu vou começar com a minha primeira pergunta, que é a mais óbvia de todas elas, mas que ela precisa ser feita, e aí depois a gente vai seguindo aqui, vamos conversando, batendo um papo descontraído, tá bom? Por que você pendurou o banner no pescoço e foi para o semáforo, Eduardo? Acho que você está respondendo essa pergunta desde que você fez isso, mas, enfim, todo mundo ainda quer saber. Primeiro, pela necessidade mesmo, né, de ter um emprego mais qualificado, né? É óbvio que eu sei que os estudiosos falam que nós, no futuro, nem teremos, né, emprego com carteira assinada. O mundo do trabalho tem sofrido muitas mudanças, né? As relações de trabalho têm sofrido muitas mudanças. Mas a ideia de fazer o banner é porque no meu Instagram eu sempre conto histórias de moradores de rua, né? E de pessoas que vivem da economia informal, vendendo qualquer coisa aí nos sinais de trânsito. Então eu pensei assim, se tantas vezes eu contei as histórias deles, por que eu não posso ir lá no sinal de trânsito, dar uma visibilidade para a minha história, né? E não que a minha história seja tão importante assim, mas para a minha luta, né? O objetivo era dar maior visibilidade mesmo, mas eu também não esperava que a repercussão fosse tamanha, como tem sido, né?
Então, a ideia basicamente foi essa. Eu vi lá no você publicou um vídeo um pouco depois, né, fazendo um agradecimento, é um vídeo bem legal, que dá mais essa dimensão de quem é você e qual é a sua situação. E aí é interessante porque você representa uma faixa, pelo menos a meu ver, e aí o Ever depois pode falar um pouco sobre isso também, você mostra bem uma faixa da população que não é aquela que nós, jornalistas, costumamos divulgar tanto, que precisa desesperadamente de ajuda, claro, que está sem emprego, sem renda, sem absolutamente nada e fica sem moradia, sem alimentação. Você é uma outra faixa da população que também está em situação que precisa de visibilidade e de políticas públicas, eu imagino, que está também sem um trabalho digno, mas que não está absolutamente sem renda, só que também não está conseguindo se manter da maneira correta, né, com alguma qualidade. Você vê, também percebe essa estratificação do desemprego e das condições, da precariedade das condições de trabalho hoje em dia? Ah, sim, isso é digamos assim, um diagnóstico geral, né, da situação. Nós estamos falando de um país que temos aí quase 15 milhões de desempregados, né? As últimas pesquisas falam em 14,8 milhões de pessoas desempregadas. Eu não sei precisar aqui a faixa, né, dessas pessoas que têm qualificação, que têm curso superior, que estão desempregadas. Mas isso é uma realidade muito comum. Eu tenho amigos que são engenheiros que estão aí há mais de 2 anos procurando emprego, né? E nesse sentido, nós somos todos iguais, porque somos pessoas que precisamos de um emprego, porque precisamos dar conta da nossa vida, né? Das nossas contas, das nossas demandas, e por isso que eu tenho dito que é uma luta que não é só minha, né? É uma luta que é coletiva, né? Uma coisa que eu sempre digo também, Estela, é que fala melhor de uma situação quem vive, né? Fala melhor do desemprego quem sofre, quem está desempregado. Fala melhor de um câncer quem tem um câncer, né? Então, não que os outros não possam falar, óbvio, né? Mas, assim, fala melhor, né? Sente aquilo quem tá vivendo a situação na pele, né? Então, é um problema gravíssimo do Brasil, né? Que não melhora, porque a economia também não vai, agravado também pela pandemia, mas que é um gravíssimo problema social, né? Que precisa haver uma política pública, um investimento maior aí, talvez, para que isso possa ser minimizado, né? Porque não é possível. Isso nós estamos falando de pessoas que estão desempregadas, 14,8 milhões. Fora as pessoas que estão vivendo a economia informal, que me parece que são mais de 70 milhões de pessoas, vendendo qualquer coisa no sinal de trânsito, né? Até em 15 dias eu dei uma cesta básica que eu recebi, eu falei com quem estava me mandando cesta básica, falei, vou dar uma cesta básica para quem está em pior condição do que eu. E eu não faço isso de dar cesta básica, não é de agora, eu já faço isso há muito tempo. Eu já falo sobre morador de rua, eu já falo sobre as pessoas que vivem da economia informal há muito tempo, né? Não é agora porque eu estou aqui pedindo emprego que eu estou fazendo isso, não. Então, quando eu fui dar essa cesta básica, eu parei meu carro no sinal de trânsito, que aí em São Paulo fala semáforo, né? Na sinaleira, né? Sinaleira. E tem de vários jeitos, sinaleira, farol, semáforo. Então, eu acho que quem não se sensibiliza, gente, com isso, né? O sujeito chega na janela do meu carro com aqueles pininhos, um saquinho com aqueles pininhos de colocar em pneu, né, de bicicleta e de carro, e fala assim, paga qualquer valor nisso aqui porque eu estou desempregado. Eu preciso cuidar da minha família. Então, assim, eu, sinceramente, como ser humano, eu não consigo não me sensibilizar com uma situação dessa. Não é porque sou eu, é o outro, né? A vida de todo mundo importa. Não é porque é a minha vida, a vida do morador de rua, a vida do gari, a vida do frentista, a vida do porteiro, a vida de quem trabalha no serviço geral, né? Essas pessoas que são invisíveis, são discriminadas, né? Não são vistas, não são valorizadas. A vida de todo mundo importa. Então eu sou só mais um brasileiro, mais um ser humano, mais um cidadão lutando por um emprego decente, só isso, né? E eu quero levar minha vida normal, né? Eu não queria essa repercussão toda. Eu falei esses dias que eu não ia nem dar entrevista mais, porque fica parecendo que eu sou uma celebridade. Eu não sou celebridade, né? Eu sou um lutador, né? Eu sou
um sujeito que simplesmente quer levar a sua vida de maneira simples. Eu tenho uma filha, né? Eu tenho responsabilidade com a minha filha, e é isso, né? Eu só quero um emprego, né? Só quero ter condições de trabalho boas para eu trabalhar. Eduardo, a estratégia que você usou, o que resultou na sua vida desde que essa foto foi viralizada? Ô, Ever, não resultou no principal ainda, que é o emprego, né? Caramba! Caramba. O emprego ainda não veio, mas eu sei que vai vir. Mas eu tive, assim... Eu escrevi um texto, né? No dia que eu fui, no texto que eu me apresento lá, eu digo o seguinte... eu não fui para a rua apenas para pedir emprego, né? Eu fui para a rua também para testar a solidariedade e a capacidade de empatia das pessoas, né? E como eu fiquei muito surpreso com o número de pessoas que né, como a coisa viralizou, eu posso dizer que o principal resultado de tudo isso são essas imagens, essas mensagens que eu tenho recebido de apoio, de pessoas que me ligam simplesmente para dizer, olha, não posso te dar um emprego, mas eu posso rezar para você, eu posso te oferecer uma oração, um sujeito de um aplicativo, olha, se você for fazer entrevista, eu posso te levar e não te cobrar nada. Outro mandou mensagem dizendo que queria saber quanto que eu paguei no banner, porque ele também está desempregado e queria fazer um banner. Né? Então, assim, as milhares de mensagens, que eu, inclusive, não tive nem como responder todas, esse negócio acabou até me atrapalhando, porque eu acho que eu perdi muita oferta de emprego que eu não consegui ver. Né? Aí, quem estiver vendo aí que eu não respondi, aparece lá de novo, me chama lá. Se alguém mandou oferta para o Eduardo de emprego, faz favor, né? Vocês reforcem a oferta. Ele precisa enxergar no meio do monte de mensagem. Então, eu não sei, Ever, se eu te respondi, né? Mas o que salta para mim agora, né, são essas manifestações de apoio, de solidariedade, e que a gente tem costume de dizer, né, que hoje está muito difícil, as pessoas não são solidárias, né? Lógico que isso está muito difícil mesmo, né? Você vê um ou outro sendo solidário com você. Mas eu fiquei muito surpreso. Também não sei se é por conta disso, né? Porque eu sou um sujeito com formação superior, que tem mestrado, né? Porque talvez um outro sujeito que não tem tanta qualificação, se ele pendurar um banner no pescoço e ir para a rua, se ele não tiver os instrumentos que eu tive, por exemplo, de divulgar isso nas redes sociais, ele vai ser um invisível que vai ficar lá, né? A mesma interlocução, né? Isso, eu sou um profissional da comunicação, né? Eu sei o efeito que isso tem. Tanto que no primeiro dia que eu fui, eu escolhi corredores que eu sabia que ia ter muita visibilidade, né? Na parte da manhã eu fiquei num lugar, e na parte da tarde eu fiquei na esquina de um grande jornal que tem aqui em Belo Horizonte. Falei, alguém vai passar aqui, vai me ver, né? Então, não sei se eu te respondi. Não, primeiro eu fiquei na Raja Gabalha, bem lá para cima, e depois eu fiquei na Babita Camargos, que é aqui em Contagem, né? Na região metropolitana de Belo Horizonte, ali perto de um corredor também, né? Do Jornal Tempo, Sim. Cheguei a trabalhar lá. Mas, Eduardo, eu percebo que a profissão de jornalista mudou muito nos anos para cá. Eu tenho quase 35 anos de formado pela antiga FAF-BH. Eu me formei lá também. Aí. Pronto. Eu fui lá em 92. Agora eles vão descobrir agora, inclusive, que eles estudaram. Você formou em 92? Você formou em 92? Sim. Eu me formei em 94. Aí. Fomos contemporâneos. Então você tomava cerveja lá no Santa Bebedeira? Sim, mais que cerveja, talvez. Pois parte do meu curso eu fiz lá no Santa Bebedeira. Então fomos dois. Essa formação eu também tive. Mas olha só, eu percebo que a profissão mudou muito. E acredito que quando nós chegamos à redação, nós já tínhamos a habilidade do computador, enquanto os jornalistas que estavam lá ainda datilografavam. Hoje, outras ferramentas se impõem na comunicação e me parece, eu estou falando agora por mim, elementos muito fora da minha realidade. Você tem essa percepção e sabe como driblar toda essa situação?
Eu tenho essa percepção e eu estou tentando armar aqui as estratégias dentro de campo para saber como driblar, né? Eu também, na época que eu comecei, era máquina de datilografia, né? Eu lembro que o professor de jornalismo ele trazia, tinha um telex, né? Tinha um telex, trazia lá as informações da agência de notícia e dava para a gente lá digitar na máquina de datilografia para a gente fazer notícia, né? Eu comungo dessa sua opinião, tá muito difícil, né? Eu me lembro, eu não sei se ainda continua, né? Mas o Tostão, né? Grande jogador de futebol, que virou aí também um jornalista, que escreve coisas belíssimas nas colunas dele, ele não fala só de futebol. Há um tempo atrás, o Tostão ainda continuava mandando os textos dele datilografados. Não sei se era datilografia. Em lauda datilografada. Em lauda datilografada. Eu acho que era isso ainda, né? Então, assim, eu acho que nós que somos essa geração anterior, temos muita dificuldade. Eu tenho muita dificuldade. Eu sou muito manoteiro com tecnologia, né? As pessoas estão agora lá pedindo para que eu faça vídeo na internet. E aí eu fico assim, nossa, mas como é que eu vou usar esse tanto de ferramenta, gente? Eu às vezes, para fazer um PowerPoint aqui para dar uma aula, se não fosse a minha filha, Júlia Durães, eu te amo, se não fosse você, minha filha, eu não conseguiria fazer, né? Porque é muita coisa, muita informação, né? Deixa eu dar um pitaco aí nesse tricô de vocês. Eu sou mais velha do que vocês, eu me formei em 87, então eu estou um pouquinho antes de vocês. E eu adoro tecnologia, adoro, acho uma delícia, eu gosto de aprender, mas por mais que eu me esforce, eu não consigo acompanhar meus filhos. Eu não consigo estar no mesmo grau deles, entendeu? De fazer a mesma coisa. E aí é que eu vejo essa dificuldade nesse período que a gente não houve uma transição, né? E aí isso aconteceu com várias profissões, né? A nossa não é exclusiva, não tem exclusividade nesse assunto. Acho que muita gente que está nos ouvindo agora pensa assim também, né? Tem esse sentimento com relação à sua profissão, que é você não ter tido um período de transição em que você faz o profissional que usa uma ferramenta como nós usamos, máquina de escrever, né? Telex, a gente tinha outros... O sistema W-Word, né? Que eu comecei com W-Word, né? Aquela tela verde, preta com letras verdes. Verde, que era horrível. A gente não teve esse caminho de transição para fazer, e a gente também ficou meio perdido agora, né? Porque ou você tem todas essas características que a moçada que está se formando agora tem, né? E que eles já estão muito acostumados com a tecnologia, ou então você fica como nós estamos agora, tentando procurar qual é o nosso caminho, porque o nosso foco era outro, né? O nosso foco não eram as tecnologias, nosso foco sempre foi o conteúdo. Jornalista da antiga, né, focava no conteúdo, na precisão da informação, na quantidade de fontes de um texto, né? E hoje tudo isso mudou. Exatamente. Eu estou na lida jornalística aqui, e essa é uma realidade, né? Você vê hoje reportagens com uma fonte, e sem contraposição. Recentemente a gente teve uma confusão brava, né? Porque vocês lembram que houve aí uma reportagem de um veículo nacional de comunicação dizendo que havia sido distribuído vacina vencida. E não era o caso. A fonte estava equivocada. Era uma fonte só. Foi o erro de uma fonte só. Agora, eu queria propor para vocês dois também, a gente continua falando de jornalismo, não tem problema nenhum, mas eu queria ver com vocês, que me interessou muito, Eduardo, e acho que você tem que se pôr nessa posição de celebridade, sim, não fuja dela, não, porque você... Não vou aceitar convite para o Big Brother, não, já estou avisando aqui. Viu? Tá certo, Não aceito. Acho melhor não, Acho melhor não. Eu acho que com certeza você pode ter. Não terá minha audiência. Aí, tá vendo? Então, sem a sua audiência, eu não vou. Isso mesmo. Então já se balizou. Né? Aceita essa sua visibilidade, porque você colocou em alerta uma faixa da população que ninguém estava olhando, né?
que são as pessoas como nós, que têm até alguma renda, mas que precisam complementar essa renda de outro jeito, porque não conseguem o mínimo com um trabalho ou com uma, sabe, entra nessa história de PJ, né, de pessoa jurídica, que não te dá tranquilidade nenhuma, que é uma coisa complicada de você lidar, de você viver e pagar suas contas, e que muitas vezes recebe muito menos do que o salário mínimo. Se tem o salário mínimo, ninguém respeita essa porcaria desse salário mínimo, querem pagar qualquer coisa, e você acaba não conseguindo manter a sua vida e não consegue pagar o aluguel, enfim, não consegue pagar todas as contas necessariamente, né, que você tem. Então, você não está nem você não é aquela faixa da população que precisa da cesta básica, né, que não tem mais onde morar, mas você está numa situação também muito complicada, ou estamos numa situação muito complicada, que é não ter renda suficiente para pagar as contas e manter os seus compromissos em dia. Então, acho que você está dando visibilidade para esse povo aí, né? Sim. Eu costumo dizer uma coisa, Estela e Ever, algumas pessoas acham que não, né? Mas tudo, absolutamente tudo, pode acontecer com qualquer pessoa, né? Outro dia eu escrevi um bilhetinho lá no meu Instagram dizendo assim: a vida é a soma de todo de repente que vem pelo caminho. Porque assim, a sua vida está ótima, você tá empregado, você tem a sua família, mas aí de repente vem o desemprego. Mas aí de repente vem uma doença, né? Mas aí de repente de repente não, né? Nesse caso não, mas vem um vício em álcool, né? E outras drogas, e desestrutura tudo, né? Então, isso que eu estou vivendo, eu achei muito bacana, assim, quando eu fui no sinal de trânsito lá, na Raja Gabalha, tinham 2 vendedores ambulantes lá, o John e acho que Guilherme, se não me engano. O Guilherme falou, na hora que ele me viu pendurado com o banner, o banner tá aqui, viu, gente? O banner tá aí, ó. Na hora que ele me viu pendurado com o banner, ele falou assim, ele não entendeu nada, ele ficou surpreso. Aí eu falei assim, tamo junto aqui na luta. Aí eu falei assim, ó, vou dividir o espaço aqui com vocês. Ele, não, cara, vem cá, o maior prazer. Aqui, ó, isso aqui funciona assim, você vai ali, tal. E eu falei, beleza. Aí ele falou comigo, aí a gente passava alguns carros, né? Ali geralmente passa muito carro chique, né? E eu tava com uma paçoca, né? Tava com uma paçoca e um bilhetinho que eu escrevi falando sobre escolhas, e um papel também que era uma folha que era meus currículos, que eu tava dividindo também, distribuindo. E na hora que eu chegava no carro para oferecer, a pessoa já achava que eu estava vendendo a paçoca. Eu não estava vendendo a paçoca. Até nisso eu pensei, eu falei assim, olha, eu vou fazer uma delicadeza com essas pessoas e dar uma paçoca. Na verdade, eu queria ter dado uma flor. Mas eu fui olhar na floricultura aqui perto de casa, era R$5 cada flor. Eu falei, não, vou comprar paçoca, que tá mais barato, né? Eu tô desempregado, né? Então, e aí as pessoas, assim, recusavam, falavam não. Mas aí esse menino, eu acho que Guilherme mesmo, ele falou assim, olha, é muito interessante ver você aqui e ver essas pessoas que estão passando e desmerecendo, né? Assim, não abrindo o vidro do carro. E era um cara muito engraçado, porque ele oferecia alguma coisa que ele estava vendendo lá, a pessoa falou assim, eu não tenho dinheiro. Aí ele pegava a maquininha, ele estava com a maquininha, falou assim, mas eu tenho maquininha, você pode passar cartão. Eu achei super criativo. Eles são muito criativos, assim. Tem muitas histórias, gente, muitas histórias dessas pessoas no sinal de trânsito, né? Então, ele falou assim, olha, é muito bom que você esteja aqui, que as pessoas possam ler nesse banner aí, porque você é um cara qualificado. Aí ele falou assim, olha, as pessoas parecem que não pensam no dia de amanhã. Elas acham que não pode acontecer com elas. Pode acontecer com todo mundo, gente. Pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer com todo mundo. É isso. E nós vivemos políticas públicas ligadas ao trabalho que cada vez mais estamos propensos a essa relação. Eu vou usar aqui o termo, né, a uberização do trabalho. Sim, né? sim. Essa questão do terceirizado, e nós somos uma nova classe análoga à escravidão. Sim, não tem dúvida que nós estamos dentro desse padrão. Concordo. E assim, há uma
uma cobrança excessiva, né, por produtividade, por meta, né? Se você não bate em meta, você não recebe seu salário, né? Eu recentemente escrevi um texto, inclusive, falando sobre isso, assim, como você, em lojas de departamento, que a gente vai de vez em quando, eu me lembro, foi em 2018, um menino, ele chegou assim, quase que implorando, ajoelhando para mim, moço, faz um cartão aqui da loja. Eu falei, não quero, não, moço, pelo amor de Deus, faz o cartão, porque se eu não fizer, eu não bato meta, eu não recebo salário. Isso é uma crueldade. Né? Aqui, ó. Mas os bancos fazem isso. É o livro que eu estou sempre mostrando aqui, ó, do Byung-Chul Han, né, A Sociedade do Cansaço. Fala isso aqui, ó, a sociedade do cansaço, né, que na verdade gera deprimidos. Tá todo mundo deprimido, gente, tá todo mundo doente. Ó, eu, o Ever, a Estela, aqui é o Leonardo, que entrou agora, a Paula Martins, a Denise, minha querida, um beijo para você, eu te amo. Aqui, tá todo mundo com uma patologiazinha. É uma crise de ansiedade, é uma crise de choro, é uma depressão, Eduardo, os médicos aqui, isso aqui em São Carlos eu sei, porque a gente tem amigos que eu e o Ever temos amigos que trabalham, inclusive, em emergência e urgência, e eles falam que eles têm uma lista das empresas que mais causam problema mental no funcionário. Isso é a coisa mais louca, né? Desculpa o trocadilho, mas é uma coisa de gente louca isso. Como assim você tem uma lista de empresa que causa problema emocional? Então, essas empresas não fazem nada por isso. E ele, como médico, qual é o papel dele? Ele denuncia? Porque, é claro, ele teria de denunciar, mas ele pode fazer isso? É controverso, né? É controverso. Nessa condição que o Eduardo acabou de colocar, que é você ser obrigado a cumprir umas metas malucas, que o Ever colocou bem. Os bancos, acho que são os pioneiros nesse tipo de tratamento desumano com os funcionários, né? É desumano. Porque ao final e ao cabo, o que interessa mesmo é isso aqui, ó. É o capital. É o capital, né? A vida humana, nós vimos aí, né, gente, essas questões aí das barragens, né? Brumadinho aqui. No fim das contas, o que vale para a empresa é isso aqui, ó. A vida humana. Então, assim, nós temos que lutar na contramão contra isso, né? Eu sou um cara que me considero um sujeito muito humano, né? O trabalho, ele é fundamental, né? Já dizia Gonzaguinha, meu ídolo, né? Sem o seu trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra, se morre, se mata, é isso mesmo, né? Mas o trabalho ele é parte da vida, ele não é a vida toda, né? A vida tá aí, ó, pra gente viver, aproveitar as coisas, né? Mas, assim, trabalhar para se massacrar o tempo todo, porque hoje tudo é muito rápido, né? Até o WhatsApp agora, você já viu, né? Acelerou 2 minutos lá. Duas vezes, né? Aí ninguém tem mais paciência. Você vê a pessoa falando rapidinho, assim, porque você não dá, né? Mas quem quiser me mandar o WhatsApp, pode mandar 10 minutos que eu não ligo, não. Eu gosto, inclusive. Se não escrever uma coisa para mim, assim, com 30 linhas, eu nem quero, viu? Mandar uma linhazinha, só um emoji, não. Aí não dá. Nossa, eu fiz tudo errado, então. O Eduardo e Estela, eu vou confessar aqui que já há 10 anos em São Carlos, quase 11, eu já consigo ouvir como a diferença da fala dele para mim, que já foi alterada. Já. Esse jeito mais mineiro é só quando eu cheguei aqui. O Ever, quando o Eduardo entrou hoje, que ele falou, eu falei, nossa, é muito mineiro, né? É muito mineiro. Você já está muito paulista, desculpa, está muito paulista. Mas queria saber de vocês, esse aqui é um programa de boas notícias, né? E a gente está falando de uma situação que não é positiva, exatamente. Eu tenho, para mim, né, como uma boa sagitariana, que as coisas já estão melhorando. A economia brasileira tem uma característica bastante peculiar que, mesmo com o governo atrapalhando, ela vai em frente, né? A gente queria muito, muito, muito que os gestores públicos não atrapalhassem a economia brasileira, mas eles atrapalham. Mesmo assim, ela continua andando e ela tem aí já alguns sinais de retomada. Pelo menos é o que a gente espera. Mas o que eu queria ver de vocês é se vocês acreditam ou se vocês imaginam que exista uma luz no fim do túnel, uma porta de saída dessa situação que é complicada
para aqueles que a gente já colocou aqui, que é a faixa que não tem mais casa, não tem renda, não tem comida, enfim, perdeu tudo, né? Que é uma boa parte desses quase 15 milhões de desempregados no Brasil, mas também para pessoas como nós, que, né, tem ali até tem uma renda, mas ela não é uma renda, como te colocou o Eduardo, não é ainda um trabalho que nos proporcione uma vida digna. O que vocês pensam a respeito disso? Pode falar, Ever. Olha, eu acredito que vai existir mais do que já vivemos, que é trabalhos terceirizados. A nossa relação com uma com uma contratação, com um contrato via CLT, eu acho muito pouco provável. E vamos ter que conviver com essa situação de estarmos terceirizados e trabalhos pontuais. Não acredito em outro modelo para o jornalismo. Agora, e jornalismo junto com outras profissões também. É a minha posição. Eu concordo com o Ever, e é aquilo que eu disse aqui no início, né? As relações de trabalho, o mundo do trabalho mudou muito, né? Nós não vamos ver, mas nós vamos ver cada vez mais essa coisa, né? Até com essa reforma trabalhista que houve, né? Contratos temporários, contratos por trabalho, né? Por atividade que você executar, contrato por hora, né? E aí é a uberização mesmo, né? A precarização cada vez maior, né? Agora, eu penso, né, que a vida, ela é incerta por natureza. E nós agora estamos num tempo que é mais incerto ainda, né? Tá tudo muito difícil. É até complicado você... Porque às vezes, assim, eu ligo para alguém e falo assim, não, fulano, tá tão engraçado, até engraçado, né, se não fosse trágico, né? Você liga para alguém para falar assim, nossa, eu tô com um problema tal, aí a pessoa começa a falar do problema dela, aí você não consegue falar do seu, né? E aí fica aquele parecendo diálogo de surdo e mudo, né? Mas eu acho que apesar de tudo, dessa dificuldade toda, eu vou responder aqui com o Gonzaguinha de novo, né? Fé na vida, fé no homem, fé no que virá, né? A gente tem que conservar a fé, a gente tem que conservar a esperança de que as coisas vão mudar, né? Porque não dá para continuar assim, né? Senão nós vamos assistir uma situação que, aliás, já está aí, né, gente? Eu criei um termo, acho que fui até eu, que é o homem carrinho de supermercado. Aí em São Carlos deve ter muitos. Você acorda, abre o portão da sua casa, vai na padaria, tem um morador de rua empurrando um carrinho de supermercado, carregando qualquer coisa. Esse personagem ele já faz parte da paisagem urbana das cidades, né? Se não houver uma melhora, né? Se não houver uma sensibilidade por parte de quem nos governa, ou melhor, nos desgoverna, nós vamos ver cada vez aumentando mais. Nós vamos criar cidades de homens carrinhos de supermercado, né? Mas, assim, a gente precisa ter fé, né? Quando a Estela começou a falar que queria né, que ela é uma sagitariana, né? Isso. Que pensa, né, positivo, que vê as coisas boas. Eu queria estar vindo aqui, que feio, né? Eu queria participar aqui do seu programa para dizer o seguinte: eu estou empregado, né? Mas eu acho que vai melhorar, né? A gente tem que ter... É difícil, sabe? Assim, eu sofro muito, né? Olha aqui, eu choro pra caramba, todo dia. Eu consegui ficar 10 dias sem chorar nos últimos dias, mas ontem eu tive que chorar de novo, né? Porque a pressão vai chegando, né, gente? Vai chegando e você fala assim, daqui a pouco tem uma conta para pagar, né? Daqui a pouco tem a escola da minha filha para pagar, não tem grana, como é que faz? Né? Mas a gente tem que acreditar, acima de tudo, acreditar que alguma coisa vai dar certo, que o rumo vai virar e... Eu sou atleticano, né? Então eu acredito. Opa! Somos nós. Pronto. Somos nós. Oh. E ninguém é líder por acaso. Ninguém é líder por acaso. Aliás, Estela, aproveitando para... Pode dizer, Eduardo. Não, eu só queria lembrar o Otto Lara Rezende, que é um conterrâneo nosso, né, Eduardo? Sim. Que dizia que o mineiro só é solidário no câncer.
Isso. Eu não sei se isso restringe a mineiro, não. Eu acho que é mais amplo. Eu também acho. Mas a solidariedade e a possibilidade nesse universo. O Otto Lara Rezende está certo em partes. Em parte, Fala, Eduardo. Não, eu queria dizer o seguinte, a gente vê tantos programas aí na televisão, né, que ficam discutindo questiúnculos, que ficam discutindo bobagens, né? Então, eu queria propor a você, Estela, para você pensar aí, para você criar aí um dia, né, fixo, para que eu e o Ever possamos participar aqui e conversar sobre esses assuntos que são muito importantes, né? Nossa, emprego, saúde, educação, né? Não tem aqui não sou nenhum especialista em nada, né? Eu não tenho, meu conhecimento é de quem é estudioso, quem lê, né? Mas não tenho conhecimento de nada. Eu falo como uma pessoa, como um jornalista, né? Que fica fuçando. Nós jornalistas somos generalistas. A gente fala de tudo um pouco. Ontem eu fui escrever sobre incêndio, que houve um incêndio grande aqui numa região, enfim, perdeu-se parte do cerrado e tudo mais. Eu fui entender sobre isso, fui conversar com uma professora bióloga, e é assim a nossa realidade. É isso mesmo. Né? Eu costumo falar que nós somos especialistas em coisa nenhuma, né? Porque a gente sabe um pouco de cada coisa. E aí eu tenho alguns amigos, né? Até meus filhos falam isso para mim: mãe, como é que você sabe tanta coisa? Cara, tem 32 anos de jornalismo. Cada dia falando de uma coisa diferente, conversando com gente de áreas diferentes, é impossível você não aprender alguma coisa de cada um pouquinho de cada coisa, né? Essa ideia, Eduardo, eu amei essa ideia. Nós temos um problema só, Eduardo, é a hora. O Ever tem uma questão importante com relação a essa hora da manhã, mas eu super topo, acho que dá super certo, nós três conversando num dia da semana, uma vez a cada 15 dias, eu já passei meu WhatsApp para você, vamos conversar nós três e vamos combinar isso, que eu acho que fica muito legal, que vale a pena, né? Aí, ó, o público aí tá dizendo que amou a ideia. Então, tem sim, olha lá, ó. Denise está falando que gostou. Olha lá. Como é que é? O que altera nesse horário é o meu humor. Mas essa Estela já está acostumada há mais de 10 anos. Não, mas hoje você está até bem humorado, aí. Mas é um esforço que você não imagina. É um esforço sobre-humano. Eu normalmente sou um sujeito bem humorado, assim. É muito difícil me pegar de mau humor, assim. Muito, muito difícil. E olha que eu sou um cara que não durmo, né? Eu não durmo. Então, eu dormi essa noite, eu acho que 2 horas. Não consegui dormir, né? Aqui, olha, vocês podem contar comigo, porque eu faço o contraponto do Ever, porque eu acordo super bem, acordo pilhada, no 440. E aí, com o decorrer do dia, eu vou diminuindo a minha velocidade. À noite, eu tô no carro, à noite não quero fazer nada, quero ler e dormir. E aí, ao contrário de vocês dois, eu durmo muito bem, muito bem. Pego no sono. Eu também não durmo, Eduardo. Meu sonho é dormir. Eu sonho é deitar e dormir uns 4 dias direto, mas não vai ter jeito. Gente, agora, voltando lá para o nosso assunto sério, né? Eu costumo falar para o pessoal que acompanha aqui o Bom Dia Café, e aí vou propor isso para vocês também, porque eu sei que vai resultar em bons comentários, é que, pelo amor de Deus, né? O ano que vem tem eleição. Para escolher candidato, você escolhe quem você quiser, não sou eu que vou dizer quem você tem que escolher. Mas, pelo amor de Deus, né? Primeiro, nenhum ser humano, um homem só não resolve o problema nem da própria família, quem dirá de um país, de um estado, de uma cidade. Não existe salvador da pátria, não existe, tá? E a segunda coisa é, esse sujeito tem que ter um programa de governo de verdade, que não seja, vou priorizar a educação, isso é obrigação dele. Ele tem que apresentar no programa de governo soluções para a educação, propostas que possam ser colocadas na prática.
que é outra coisa que os candidatos gostam muito de colocar, vou buscar junto ao governo do estado, vou buscar junto ao governo federal. Cara, não adianta, você vai passar os 4 anos passando pinico e ninguém vai dar bola nenhuma. São Carlos já é conhecida por isso, fica esperando um governador, 2 governadores, no 3º mandato de governador aparece o dinheiro prometido 8 anos atrás. Então, fiquem espertos, né? Porque isso tudo que nós falamos hoje aqui, que nós estamos discutindo, tem a ver com política pública. Se pelo menos, como eu já disse, eles não atrapalhassem, já estava bom. Mas eles atrapalham e não fazem nada ainda, com relação principalmente à economia. Meninos, vocês, a respeito dos próximos candidatos, né? Porque em vez de a gente falar de emprego, educação e saúde, nós estamos falando de eleições de 2022, né? Na pauta nacional. O que vocês dizem sobre? Eduardo. Olha, eu penso que nós precisamos de seres humanos. Alguém que pense no coletivo, né? Porque o que nós sempre vemos são pessoas que pensam nos seus próprios interesses, né? Que, quando fazem campanha, propõem coisas mirabolantes, aquela velha coisa de fazer promessa, aquele trem, né? Que a gente já está cansado disso, mas que, quando chegam lá, se deixam levar pelas delícias do poder, né? Delícias entre aspas, e aí se movem pelos interesses. E o interesse é sempre esse aqui, ó. É sempre esse aqui, né? Mais poder para ter mais poder, né? Então, fica essa discussão assim, é direita, é esquerda, não sei o quê, e eu falo assim, olha, eu sou do partido humano, sou do partido do ser humano, né? Nós precisamos de alguém, e aí não é o salvador da pátria, porque realmente não existe, mas políticos, né? Deputados, senadores, vereadores, presidente da República, que pensem no coletivo, né? Que pensem para todos, e não apenas para grupos. Porque governar é para todos, né? Governar é para todos, não é para grupo. Bancada evangélica, bancada agrícola, bancada não sei o quê, é o fim da picada. Bancada da bala, bancada do latifúndio, bancada não sei do quê. Fala, Eva. Eu acho importante também que ele entenda da máquina pública. É importante que ele entenda de como faz a coisa pública. Para também não chegam lá pessoas despreparadas que levam anos para conseguir entender e fica todo mundo aí é o tal sangue novo que não tem nenhuma capacitação para poder chegar e exercer a função dele. É isso. Muito bem. Queridos, eu vou falar para vocês, a única coisa que faltou hoje nesse Bom Dia Café foi o bendito do pão de queijo, que eu não tinha pão de queijo aqui em casa. Eu tô vendo você tomar um café aí, tô morrendo de inveja. Você gosta? Então, eu também. Eu tenho sei fazer pão de queijo. Eu tenho xícara personalizada, gente. Vocês não estão entendendo como eu sou chique. Que chique, hein? Fala, Ever. Então, mas eu sei fazer pão de queijo. Quem sabe na próxima você recebe aí uma cestinha. Eita! Aí sim, hein? Aí eu gostei. Esses dois convidados seus de hoje só estão te dando boas ideias, hein, Estela? Eu concordo completamente. Acho justíssimo. Gente, olha, são 8h09. Eduardo, nós vamos esperar você me adicionar no WhatsApp. Vamos conversar direito sobre essa história da gente. Você me passou o seu WhatsApp? Passei, tá lá no seu Instagram. Lá no direct do Instagram. Pega lá. Eu vou olhar lá, tá. Então, e aí vamos combinar isso, vamos fazer um bate-papo, a gente propõe aí um tema, sei lá, que todo mundo concorde, a gente conversa uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, vai ser isso, sabe? E a gente vai fazendo isso, certo? Vai ser bem legal.